Então, meninas, vamos ao tutorial da bata. O fio escolhido vai ser o Clea duplo. Ele foi escolhido porque ele tem uma boa metragem e é fácil de trabalhar. A agulha escolhida foi a número 2, que é a recomendada para esse tipo de fio. E a gente já vai começar fazendo o bojo. O bojo, então, ele é feito por uma correntinha inicial e a gente vai trabalhando em cima dessa correntinha. Todos os tamanhos começam com 13 correntinhas, tá? E daí, conforme você for precisando aumentar o tamanho do bojo, você vai fazendo mais correntinhas de aumento, tá? Então, eu começo aqui fazendo correntinha, faço minha laçadinha inicial e começo com 13 correntinhas. Depois disso, a gente vai começar a fazer pontos altos por todas essas correntinhas. Então, a gente começa com 2 correntinhas para dar início ao ponto alto. E na mesma correntinha que a gente iniciou, a gente faz um ponto alto. Eu prefiro fazer assim, se você gosta de pular mais uma correntinha para iniciar outro ponto, você pode fazer sem problema nenhum. Isso é só uma base para como faz a peça, mas você pode usar as técnicas que você gosta, tá? Então, eu vou trabalhando pontos altos até chegar lá na última correntinha da ponta que a gente iniciou o trabalho. Chegamos na última correntinha, agora a gente vai fazer o aumento nessa correntinha aqui. E para isso a gente vai usar o marcador que veio também na caixinha, tá? Então, a gente vai trabalhar com 5 pontos altos de aumento no mesmo buraquinho de correntinha. Então, a gente vai trabalhando os 5 pontos altos no mesmo buraquinho de correntinha para fazer essa viradinha do bojo, tá? E sempre vão ser 5 pontos altos de aumento para fazer o bojo. Quando você tiver feito a terceira correntinha, a gente já pode colocar o marcador, porque é nesse ponto que a gente vai ter que fazer o próximo aumento da próxima correntinha. Então, é sempre no terceiro ponto dos 5 aumentos, a gente vai fazer mais 5 pontos, tá? E é assim que vai dando o formato do bojo. Aí, a gente faz as 2 correntinhas que faltam para fechar os 5 pontos de aumento. Pode dar uma puxadinha nesse fio que fica sobrando ali para ele fechar esse buraquinho que fica ali. E agora, a gente vai trabalhar pontos altos até lá na outra pontinha, sem nenhum aumento. E já vamos aproveitar para esconder esse fiozinho que ficou ali sobrando, tá? Então, vamos fazendo pontos altos até chegar lá na outra pontinha. Chegando na outra ponta, a única coisa que a gente vai ter que fazer é virar o trabalho, tá? Esse fiozinho que ficou sobrando ali, depois você faz o arremate. E agora, a gente vai subir 2 correntinhas ou 3, quantas correntinhas vocês usarem para subir o ponto alto, eu uso 2. Vamos virar o trabalho e vamos continuar fazendo pontos altos normalmente até chegar lá no marcador. Chegando no marcador, a gente vai fazer os 5 pontos de aumento normalmente. E no terceiro ponto desse aumento, a gente já vai colocar o marcador novamente, tá? Ali eu tirei o marcador para vocês não se perderem, enfim, né? Mas a gente faz os 3 pontos iniciais do aumento. No terceiro, a gente coloca o marcador pra gente não se perder nos próximos. E assim a gente segue, tá? O aumento sempre deve ser no terceiro ponto dos 5 de aumento que a gente faz na pontinha ali para dar a viradinha do bojo. E agora a gente vai seguir com pontos altos normalmente até chegar lá no outro ponto. Vamos virar o trabalho. A gente vai fazer isso até dar a largura do nosso peito. Se você usa P, ou M ou GG, a diferença ela vai ficar na largura, tá? E não na correntinha inicial que a gente faz. Por isso é muito importante se atentar na largura, né, do seu peito. É um bojo que a gente vai usar, um bojo deitado, né, não vai ser um bojo de pé. Então, a gente tem que se atentar na largura que vai ficar esse nosso bojo. Aqui, meu primeiro bojo já tá pronto. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele com uma carreira a menos, tá? Do que eu faria normalmente. Então, eu vou fazer com uma carreira a menos, que ela vai pegar 2 carreiras de cada lado, na verdade, né? Uma desse lado e a outra do outro. Por quê? Depois a gente vai
Para unir os bojos, a gente vai fazer mais uma carreira ao redor. Então, essa última carreira ali, ela já vai ter que ficar do tamanhinho certinho. Então, se atentem a não deixar muito grande nessa primeira parte, porque ainda vai outra carreira ao redor, tá? Então, esse eu faço o corte e depois a gente vai unir os bojos ali no meio, tá? Então, faça um bojo exatamente igual esse que você fez. E daí não precisa terminar ele, tá? A gente vai continuar ali do finalzinho do bojo para fazer a união dos dois. Feito o nosso segundo bojo, a gente vai fazer mais uma carreira até chegar lá no marcador. E quando chegar no marcador é que a gente vai fazer a união com o outro bojo. Chegando no marcador, a gente vai fazer as 3 correntinhas iniciais, tá? E vamos parar na terceira, que é as correntinhas de aumento lá. E para a união dos bojos, a gente vai fazer mais 3 correntinhas normais, e a gente vai unir naquele ponto que tem o marcador ali do outro bojo. Então, para fazer a união, é só entrar com a agulha no marcador do outro bojo, fazer um ponto baixo ou um baixíssimo, o que você tiver segurança de fazer, eu fiz um baixíssimo, e seguir fazendo pontos altos por toda a volta do bojo. Essa é a união, ela é bem fácil e fica bem bonita. E essa volta que a gente vai dar, já vai dar todo o acabamento que precisa para as laterais também. Então, a gente sobe 2 ou 3 pontos para fazer o início do ponto alto e a gente já começa a fazer as laterais. Chegando na lateral, a gente vai fazer uma voltinha ali para continuar seguindo com pontos altos até ali no outro marcador. Chegando no outro marcador, a gente vai fazer normalmente os pontos que precisa até chegar no marcador, e do marcador a gente fez 3 pontos, lembra? Então, a gente vai fazer os 2 que ainda faltam e vamos seguir com pontos altos. A gente vai seguir com pontos altos na correntinha que a gente fez também, para dar o acabamento ali no meio do seio. Então, a gente faz um ponto alto para cada correntinha. Nessa correntinha também tem um truque para não ficar nenhum buraco de ponto, tá? Você vai fazendo os pontos altos, e se você sentir que ficar um pouco... que falta algum ponto, ou você precisa fazer algum ponto, pode fazer a mais. Não tem problema, não vai aumentar o tamanho, não vai ficar embabadado, por exemplo, para não ficar nenhum buraco ali nessa parte. Então, aqui, por exemplo, é só ir seguindo, tá? Eu fiz alguns pontos que necessitavam ali no corpo do bojo e vou fazendo os pontos altos em cima das correntinhas. Quando chegar nessa parte aqui, talvez eu senti a necessidade de fazer um ponto alto a mais para não ficar nenhum buraco, tá? Então, você vê ali na peça que você fizer como é que vai ficar, tá? Eu fiz um ponto a mais ali naquela parte, onde tem o marcador, para não ficar nenhum buraco. E depois, eu sigo novamente fazendo os outros 2 pontos altos que faltam, né? E sigo novamente fazendo os pontos altos
até chegar na lateral. Ali, como eu mostrei, ficou um buraco, então eu vou fazer um ponto alto ali no meio para não ficar esse buraco. Então, se na tua peça ficar assim também, você pode fazer que não tem problema nenhum, acho que vai ficar um acabamento melhor. E aqui a gente segue até a outra ponta, já finalizando o bojo. Aqui, então, a gente faz os últimos pontos da lateral e a gente já pode finalizar o trabalho. O bojo vai ficar assim. Se você sentir que precisa de mais uma voltinha ao redor, pode fazer também, se você se sentir mais segura. Pro meu tamanho ficou bom assim, mas caso você precise fazer mais alguma que fique ali no meio, queira mais grossinho ali no meio, pode fazer também, não vai ter problema nenhum. Então, em duas pontinhas ali, a gente vai fazer as alças e na parte de baixo, a gente vai seguir fazendo o corpo do top. E agora eu vou colocar um trechinho pausado, mostrando como é que você vai fazer a medida das suas costas aqui na parte do busto. Porque na parte de trás, a gente vai deixar um espaço para fazer a amarração em zigue-zague. Então, eu vou ensinar como vocês tiram a medida dessa parte do busto aqui embaixo, para ficar um espaço ainda atrás para fazer a amarração, para ele não ficar muito grande ou nem muito curto, né? E aqui também um adendo que o meu celular ele não gravou essa parte que eu coloquei no vídeo, mas eu tenho o top já desmanchado aqui. Ele vai estar assim, tá? Aí, pra gente fazer essa lateral aqui, essa lateral não, a parte de baixo aqui, a gente tem que começar com uma correntinha daqui, fazer pontos baixíssimos por todo o corpo do bojo e fazer mais as correntinhas que eu vou ensinar no vídeo agora do tamanho certo, tá? E depois vir com pontos altos e ir construindo o corpo do bojo. Essa parte realmente não gravou e agora que eu fui editar, não tô conseguindo recuperar. Então, lembrem-se que vocês começam com a correntinha da metade da circunferência, tá? Correntinha normal, e depois vocês juntam aqui numa pontinha com ponto baixíssimo, andam com pontos baixíssimos por todo o corpo do bojo, e aí fazem as outras correntinhas aqui, para dar outra largura da metade, né? E comecem com pontos altos para crescer o corpo do bojo. Então, eu coloquei todas as instruções, se vocês quiserem ir pausando o vídeo para ver. Mas assim que a gente fizer o último ponto da lateral, né, a gente já vai começar a correntinha do tamanho do dividido por 2 ali das suas costas, né? Então, a gente faz as correntinhas e vai medindo com uma fita métrica quando fica no tamanho. Então, aqui a minha já chegou no meu tamanho. É importante também, se você talvez tenha algum medo de ficar muito grande, faz algumas a menos, porque o crochê pode ceder, né? Então, aqui a gente faz 2 correntinhas para subir e vamos fazer pontos altos por toda essa correntinha. Então, a gente vai ter que trabalhar ali nessa correntinha até chegar ali no ponto e depois a gente vai trabalhando pontos altos até chegar lá na outra pontinha do bojo. Agora, então, eu já finalizei todos os pontos altos no corpo do meu bojo, lembrando que começa com uma correntinha solta. E agora eu vou fazer a carreira de aumentos. Então, a gente sobe 2 correntinhas e faz já nesse primeiro ponto um aumento. A gente vai trabalhar com um aumento, um ponto alto normal. Um aumento, um ponto alto normal, tá? Pra ficar meio babadinho, pra ele ter um movimento no corpo, tá? Então, trabalhem com 2 pontos altos no mesmo ponto de base, um ponto normal, por todo esse comprimento.
E aqui mostrando para vocês, então, a minha carreira de aumentos, ela já fica um pouco mais embabadada. Caso você queira ela mais embabadada, você pode fazer mais uma carreira de aumentos também. Aí, seguindo a ordem de um aumento e 2 pontos altos separados. Agora, a gente vai fazer a nossa carreira furadinha, né? Que tem aquele espacinho entre os pontos. Aqui, então, eu vou dar a altura do meu ponto, né? Eu vou trabalhar com ponto alto duplo, então, eu vou fazer 4 correntinhas iniciais e mais 2 correntinhas para dar o espaço do ponto. Então, ao todo, para mim, vai ficar 6 correntinhas iniciais. E aí, a gente vai pular 2 pontos de base para dar o espaço do furinho. E no terceiro ponto, a gente vai fazer o nosso ponto alto duplo, que nada mais é do que girar, ao invés de girar uma vez só, fazer um ponto alto normal, a gente gira 2 na agulha. Então, ele fica um ponto alto duplo, ele fica um ponto alto um pouquinho mais aberto, né? Vai deixar esse furinho um pouquinho mais aberto na blusa. E essa carreira vai ser assim, a gente vai fazer os pontos altos duplos, separados por 2 correntinhas. Então, a gente faz o ponto alto duplo, faz 2 correntinhas, pula 2 pontos de base para dar o espaço e faz mais um ponto alto duplo. Essa parte é muito importante eu destacar também que se você quiser uma blusa mais fechada, você pode fazer com ponto alto normal, não precisa ser o ponto alto duplo. Você pode fazer um ponto alto triplo também para deixar ela mais aberta. Então, essa parte aqui vai da criatividade de vocês também. Se vocês quiserem mudar alguma coisa, não tem problema. Se vocês quiserem deixar ela toda lisa também, sem nenhum furinho, nem nada do tipo, também pode, tá? Isso daí é vocês que vão mandar na blusa agora. Eu fiz dessa maneira, mas se vocês quiserem fazer diferente também não tem problema nenhum. Aqui também tô mostrando como é que ficou o resultado da carreira de pontos separados, né? E daí, como a gente fez 2 correntinhas para separar, a gente vai fazer 2 pontos altos quando for a hora de fazer a carreira normal, por exemplo, né? Mas eu vou mostrar para vocês. Vocês podem fazer do comprimento que vocês quiserem também. Então, para seguir a outra carreira, a gente só sobe 2 correntinhas, vira o trabalho e no buraquinho que tem ali, a gente vai fazer pontos altos normais. A gente vai fazer 2 pontos altos no meio do ponto, porque a gente fez 2 correntinhas para separação. Se você fizer mais correntinhas para separação, você faz a quantidade de correntinhas que você fez de ponto alto dentro desse buraquinho. E em cima do ponto alto duplo, a gente faz o ponto alto normal. E a gente vai seguir, eu vou seguir pelo menos nessa ordem. Uma carreira de ponto alto separado, uma carreira de ponto altos juntos. E a partir daqui, você pode fazer quantas carreiras você quiser, né? Do jeito que você quiser também. Se você quiser fazer ela toda furadinha, enfim, vai da ideia de vocês. Eu vou mostrar como é que eu fiz aqui e no final eu mostro como é que eu fiz as alças. Então, agora chegamos à parte das alças. Eu vou pegar a outra pontinha ali, né? E eu vou voltar umas 3 correntinhas, pra gente dar uma sustentação maior, além só do arremate, né, dessa correntinha. Então, a gente vai fazer uns 3 pontinhos baixos ali nessa parte, que vai ajudar a não repuxar tanto o fio também. Então, a gente faz 3 pontos baixos, chegamos no último da pontinha, a gente sobe 2 correntinhas. E daí, a gente vai fazer um ponto alto. Essa correntinha, ela é pontos altos, feita de pontos altos, né? Então, a gente vai lá no outro buraquinho, já faz um ponto alto. Faz 2 correntinhas e juntando nessas 2 perninhas ali do ponto alto mesmo, a gente passa a agulha por trás e já faz outro ponto alto. E assim, a gente vai subindo a alça. É uma alça muito rápida de fazer, ela é fácil e ela fica mais grossinha do que, por exemplo, fazer só correntinhas. Então, é um truque bem bom, trabalhando com pontos altos.
fica uma alcinha mais grossinha, mais sustentável também pro busto, né? E essa parte da alça, você também pode medir. Ela tem que ser grande o suficiente para poder dar a volta nas costas também, para fazer a amarração das costas, né? Você vai passar no meio dos furinhos ali que ficou das costas e vai fazer a amarração no final. Você pode também passar somente nos primeiros furinhos ali das costas, fazendo a amarração em X atrás, né? Então, tem que ser um tamanho que fique bom e sobre para fazer a amarração no final, certo? Então, vai subindo, é bem rápido de subir essa alcinha. Ela vai ficando nesse formato, eu acho bem legal. A minha ficou mais compridinha, eu tive que desfazer a parte de baixo do busto ali, mas agora gravei a alça para vocês. Então, é esse o tutorial, fica bem fácil de fazer. E é isso, espero que tenham gostado e aguardem para a próxima box.